Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora Vale TV, o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo, que tem uma mensagem para você nesta oportunidade que está nos assistindo, na cidade de Sapiranga, Campo Bom, na cidade de São Leopoldo, Estância Velha e também Novo Hamburgo. Nós queremos que você desfrute das mais ricas bênçãos do Senhor. Nós queremos continuar falando o que nós temos feito alguns domingos, alguns dias que nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos falando dos milagres de Jesus no livro de João. E hoje nós vamos falar do cego de nascença, uma cegueira congênita que veio com aquele homem. Nós vamos ler no capítulo 9 do livro de João, versículo de número 1 até o versículo de número 8. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, e quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Então, verso 8, então, entre os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outro: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Até aqui, verso de número 9. Jesus, queridos, estava pregando numa sinagoga. E alguém diz que este versículo, ou melhor, esse capítulo de número 9 de João, é uma passagem, ou melhor, um estágio de Jesus pregar para os judeus e pregar para os gentios. Jesus veio cumprir as duas coisas, pregar para os judeus e pregar para os gentios. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os seus eram judeus. E a Bíblia diz agora que Jesus, no capítulo 59 do verso 8, Jesus está pregando a palavra numa sinagoga e quando ele se dá por conta, estão pegando pedras para lhe atirar. E Jesus, então, vai sair no meio daquela gente e eles não vão poder nem atirar nenhuma pedra, porque não era o momento nada de Jesus sofrer. Era o momento de Jesus fazer a vontade do Pai, pregar o Evangelho para todas as pessoas, não só judeu, mas gentios. E agora Jesus, por isso que alguns teólogos dizem que Jesus sai da sinagoga, a sinagoga judaica, e encontra um homem que nasceu cego. E a Bíblia diz que Jesus, então, olha imediatamente para aquele homem. Olha, Jesus, então, veio para os judeus e agora depara-se fora da sinagoga com um homem que estava sentado e mendigava. Era um mendigo. E Jesus, então, se compadece daquele homem e se aproxima daquele homem. Olha que quando Jesus se aproxima de alguém, é porque algo vai acontecer. Quando Jesus se aproxima de alguém, é porque ele tem algo para fazer. Agora nós vamos analisar, queridos, duas coisas. Primeiro, o assunto dos vizinhos
depois da cura daquele cego, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então, nós vamos ver aqui que nós vamos ter testemunho daquilo que Cristo fez. Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então, eles passavam, certamente, todos os dias por aquele homem sentado mendigando. Quem sabe até algum dava uma moeda, quem sabe algum dava um prato de comida, quem sabe algum dava um pão para aquele homem, mas não podiam fazer nada. Não podiam fazer nada. Apenas assistiam àquela situação. Existem situações que você não pode fazer nada. Mas existem situações que você pode cumprir a palavra do Senhor. Você pode ir numa palavra. E pode dizer para aquele mendigo, olha, Jesus pode te salvar. Jesus pode te libertar. Jesus pode fazer uma grande obra na tua vida. Porque existem pessoas que, muito embora estejam mendigando, são alvo das bênçãos do Senhor. E para que as pessoas sejam alvo das bênçãos do Senhor, muitas vezes você tem que anunciar o Evangelho. Eu estava ouvindo há poucos dias, ali na cidade de Esteio, Sapucaia, não me recordo, mas Esteio, parece que Esteio, um jovem que morava embaixo do viaduto, e estava viciado no crack, e ele estava ali roubando, estava ali praticando alguns pequenos furtos para poder suprir o seu vício, e muitas vezes esteve dentro da igreja, e não conseguiu sair daquela letargia que ele estava. Ele preferia mendigar embaixo do viaduto ali em Esteio, do que dedicar a sua vida para o Senhor. Mas não que Deus não desse oportunidade para ele, porque a Bíblia diz que Deus, quando alguém ouve o Evangelho, Deus dá oportunidade para ele sair. Ele só não sai se ele não tiver força para sair. Agora que Deus está interessado em abençoar, sim. Deus está interessado. Pastor, mas eu sou mendigo. Deus está interessado em abençoar você como mendigo. Deus está interessado em abençoar, embora que o teu estado não esteja muito apresentável, mas Deus está interessado em você. Agora, a conversa dos vizinhos. Uns diziam, não é esse aquele que está sentado? E outros diziam, não, mas parece com ele. Eu fico pensando, irmãos, eu fico analisando, será que uma pessoa pode se enganar de uma pessoa de um dia para outro? De ver um mendigo, hoje, ver um mendigo embaixo de uma ponte, ver um mendigo num viaduto, ver um mendigo debaixo de uma marquise. Será que a pessoa pode se enganar de um dia para outro e dizer, não, parece com ele? Embora que muitas vezes existam pessoas que têm aparência, às vezes quase igual, mas não igual. Então, são pessoas que, quando elas dizem isto, não acreditam que Cristo pode fazer alguma coisa para um mendigo. Embora que seja cego, embora que seja paralítico, embora que seja atrofiado das pernas, atrofiado das mãos, não acreditam que Cristo pode fazer alguma coisa, fazer um milagre na sua vida e transformar essa pessoa. E muitas vezes você olha a conversa que existe nesse capítulo bíblico do livro de João. Primeiro os discípulos. Mestre, quem é que pecou? Estes os vossos pais, para que nascesse assim. Será que o pecado gera tanta atrocidade de Deus transferir de uma pessoa para outra, de transferir o pecado do pai, o pecado da mãe, de transferir para os filhos? Deus não faz isso, querido. Deus nunca faz isso, de transferir o pecado do pai e da mãe para outra pessoa. Porque o pecado, ele é intransferível. Se o Barreto pecou, é o Barreto que vai pagar pelo pecado que ele fez. Não é os meus filhos que vão pagar. Não é as minhas filhas que vão pagar.
Porque o pecado, ele é intransferível. Mas os discípulos disseram, quem é que pecou, Senhor? Estes os vossos pais, para que nascesse cego. Tem muitas pessoas que analisam também o texto, dizendo que o pecado pode gerar uma paralisia, ou pode gerar uma cegueira. E agora eu te pergunto, se você analisar uma criança que não tem pecado nenhum, não tem pecado nenhum. Ora, uma criança, vamos supor, com apenas alguns dias de vida, ele não tem pecado nenhum. Mas este cego, ele nasceu com a cegueira congênita. Então, os discípulos estão dizendo que esta criança, ela foi penalizada com a cegueira congênita nos primeiros dias da sua vida. E aí Jesus vai refutar eles completamente e vai dizer assim, ó, nem ele pecou. Por quê? Porque a paralisia é congênita, então o pai não castigou uma criança de apenas um dia, dando uma cegueira congênita. Nem ele pecou, nem os pais pecou. Pecado é intransferível. Pecado é intransferível. Eles estão assim, ele nasceu assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Ora, então, meus irmãos, o que eu quero te dizer, nesta oportunidade, que o teu filho, a tua filha, que nasceu cega, ela pode sim ser alvo do milagre de Deus. Se você crê, o teu filho, a tua filha que nasceu com uma paralisia congênita, ela pode sim ser alvo dos milagres de Deus. Oh, aleluia! Basta você crer. Basta você acreditar que Deus é poderoso para devolver as vidas, os olhos, porque Ele que criou o homem. Ele que criou o homem. E aqui Jesus está dizendo, nem ele, verso 3, nem ele nem os vossos pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, teu filho, a tua filha, pode ser alvo dos milagres de Cristo. Dos milagres de Cristo. Ah, pastor, mas não, basta você crer. Basta você crer. Basta você crer. E a Bíblia diz que então Jesus vai untar aqueles olhos, que já falamos outra oportunidade, e aquele homem ficou são. E ele reconheceu, deu, eu era assim, eu era cego, estava mendigando. Eu estava sentado mendigando, e Jesus me devolveu meus olhos. Vamos ouvir então a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida com a continuação do programa, hoje falando sobre a cura do cego de nascença.